Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Aqui estamos para trabalhar, as virtudes de Deus emanar, com ações de equilíbrio, transformando em ponte os abismos. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. O Evangelho a paz reinará, clareando as mentes de cá, com verdade e caminho, libertando o ser para brilhar. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Espargindo o labor do Senhor, toda a terra terá o teu sabor. Boa nova do Cristo, que transmite e semeia o amor. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Sal da terra, luz do mundo, compromisso divino. Sal da terra, luz do mundo, instrumento do Cristo. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, querido irmão e amigo Jesus, querido mentor Paulo de Tarso e querida e amada Mãe Maria Santíssima. O seu semblante, Mãe, nos traz serenidade e, ao mesmo tempo, nos transmite tanta força, sabedoria e muito, muito amor. Que a gente possa estar sempre na presença da Senhora, recebendo o afago, usufruindo do seu colo, principalmente quando estivermos nos sentindo esgotados pelas lutas necessárias que temos e precisamos passar, resgatando assim erros de outrora. Sabemos, Mãe, o quanto a Senhora intercede por nós junto ao Pai Celestial. Estamos, Mãe, nos esforçando para sermos pessoas de bem, nos esforçando para sermos menos egoístas, procurando pensar no próximo, em como podemos ser úteis. Sabemos que todos os trabalhadores da espiritualidade são atentos e dedicados e sabem onde cada um de nós precisamos exercitar as nossas fraquezas, onde nos indica o ponto de onde estamos mais atrasados. Que nós não nos desesperamos com as nossas faltas. Que lembremos que a porcelana translúcida um dia já foi argila grosseira. Se temos que resgatar erros, que sejamos pacientes e carinhosos com todos que hoje nos persegue e calunia. Que nunca, jamais nos falte fé para seguirmos em frente, porque não importa o tempo que levar, com certeza, no final sairemos vitoriosos, porque o nosso espírito é eterno. A chegada da ascensão vai depender do esforço de cada um de nós. Que nós, Mãe, não nos afastemos de tudo isso. Que a gente, a cada amanhecer,
e a cada anoitecer a gente possa parar para refletir e sermos sempre gratos por tudo que tem nos acontecido, por todas as oportunidades que nos é dado. Obrigada, Mãe, e abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho desta noite está em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Que assim seja. Que assim seja, né? Agradeço a Deus, a Jesus, por estar aqui, né, realizando mais um estudo. Que a paz de Deus esteja junto de nós, que possamos aprender o máximo do estudo de hoje. Então, o estudo de hoje é do capítulo 13 do Evangelho: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E, né, inicialmente, nós podemos estar falando sobre Jesus, né, que nos trouxe a lei do amor, né, que nos ensinou, né, que resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Ele nos ensinou também que a verdadeira vida não é a vida aqui na Terra, né? A verdadeira vida é no reino dos céus. E nos instruiu, né? Vem nos instruindo através também do Espiritismo, vem nos instruindo como se chegar a esse reino, né, de Deus, como chegarmos até lá, né? Praticarmos as leis divinas que estão na nossa consciência, né? E ele nos instrui de diversos, né, através do Evangelho, através das leituras edificantes, né, como amar a Deus acima de todas as coisas, como estarmos praticando o perdão, a simplicidade, a humildade, né, a sermos brandos, mansos, pacíficos, né, e praticarmos sempre a caridade, olhar o outro, servir sempre, né? E o capítulo de hoje vai nos falar sobre a caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E estaremos estudando os tópicos: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição e as instruções dos espíritos sobre a caridade moral e a caridade material, sobre a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Então, o primeiro tópico que iremos estudar é fazer o bem sem ostentação. A primeira passagem está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E a segunda passagem está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus:
Abstém-se de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar seus sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, Jesus sempre condenou as práticas exteriores, né, que eram muito comum naquela época. As falsas interpretações, né? Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, nisto se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Então, se nós estivermos só preocupados com a vida presente, né, em agradar os homens, né, achando que essa é a vida, né, não crendo na vida futura, porque isso foi um preceito que Jesus, né, sempre nos trouxe, né, da fé na vida futura, e ele até nos fala, né, que sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Então, se o homem ele não acredita que tem uma vida futura, se ele acredita que vai morrer e tudo acabar, ele quer usufruir de tudo que ele tem nessa vida, na vida presente. Ele quer ser reconhecido, ele não espera a recompensa de Deus, ele quer a recompensa dos homens, ele quer a glória dos homens, ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado, né? O orgulho fala mais alto para ele, né? Ao passo que se cremos na vida futura, que sabemos que somos espíritos eternos em evolução e que todos nós, ninguém é melhor do que ninguém, se estamos todos em caminhada, né? Queremos a recompensa do alto, queremos a recompensa de Deus, queremos nos transformar a cada dia de espíritos imperfeitos, que somos em espíritos melhores. Então, como eu estava dizendo, sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como a criança, que não vê outra coisa senão os seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto. Então, ele, né, está concentrado, está centrado na vida material, ele está centrado, né, na opinião dos homens. E, né, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Então, né, aquele que acredita, tem fé na vida futura, ele sabe que todos os problemas por que passa são necessários para o seu adiantamento moral, para que ele aprenda, né? E essas lições de hoje vão ser necessárias para o seu fortalecimento, para o seu aprimoramento moral, né? Para se tornar, né, um espírito melhor, mais evoluído. Então, esses revés, as tribulações, são encaradas de uma outra forma do que aquele que não tem, né, a fé na vida futura, né? Ele só acredita naquilo que ele está aqui presente, né? Morreu, acabou, então ele quer tudo, né? Ao passo que aquele que tem a fé na vida futura encara tudo de uma forma diferente. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz.
A morte não tem mais nada de assustador, enquanto para aquele que não tem fé na vida futura, a morte é o fim, ele sabe que não tem nada de assustador, né? Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Então, para aquele que tem a fé na vida futura, ele quer estar próximo de Deus, né? Ele quer seguir as leis divinas. Então, a recompensa que ele deseja é o de Deus e não a recompensa dos homens. Então, sintetizada, os homens, aquele que acredita na fé dos homens, eles valorizam a vida presente e faz o bem ostentosamente, porque o que eles desejam é o quê? É a glória, né? A recompensa para ele é o apoio dos homens, o reconhecimento de que é um bom, generoso, né? E para aquele que tem a fé em Deus, né, que valoriza a vida futura, ele sabe que deve fazer o bem sem ostentação, né? Ele quer o apoio de Deus, né? A recompensa será dada por Deus, né? Deus conta conosco, nós somos co-criadores junto com Ele. E Ele quer que a gente, nas nossas tarefas diárias do dia a dia, né, no nosso caminhar, estejamos sempre olhando para o nosso próximo, né, olhando para cada um de nossos irmãos e procurando ajudar naquilo que for possível, sem ostentosidade, né, de uma maneira suave, branda, né, que não fira nosso irmão. Então, continuando, ele vai nos dizer, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, aquele que tem a fé na vida futura, ele vai esperar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe haverá dar por toda parte o benefício recebido? Quantos, o que de público, dão grandes somas, e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Então, eles doam para serem reconhecidos, não com a pureza do coração, com a simplicidade do espírito, para agradar a Deus. Eles querem a glória do mundo, querem agradar ao homem, aos homens. Então, quantos que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Então, aqui na terra mesmo, eles já recebem a sua, né, recompensa através do prestígio, né, com que são reconhecidos pela fama, né, pelos títulos, por aí. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição de seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Então, a beneficência é estarmos ajudando, auxiliando ao irmão que passa por dificuldades, que passa por provações, sejam elas materiais ou morais, né? Que nós não podemos falar só em dificuldade material. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la, né? Então, finge que é modesto, né? Que está fazendo aquilo de uma forma modesta, mas sempre fala com alguém de uma forma, né, que a sociedade descubra que ele possa ser enaltecido, que ele possa conseguir
prestígio, poder com isso. Aí ele fala, também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo. Então, aquele que faz e cobra daquele que ele beneficiou, a gratidão, o constante estar ligada a ele, de enaltecê-lo, né? Não deixa ao outro que ele esqueça aquele bem, quanto foi sacrifício para ele estar prestando aquela ajuda, né? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque a pessoa vai se sentir humilhada, ultrajada, e às vezes não se sente agradecida, mas mais humilhada, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome. E esse é o primeiro castigo do seu orgulho, porque aí o que comanda nesse é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? O querer ser mais do que o outro, né? Não se reconhecer como um igual. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recairão sobre o coração aflito do homem e o ulcerarão. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Então, todo benefício é perdido, porque nem vai ter a recompensa de Deus, nem a recompensa dos homens, visto que ele está cobrando por aquilo. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então, ele fala que a caridade moral seria a gente transformar essa ajuda em um serviço, para aquele que está recebendo, sinta que ele está beneficiando o outro, reverter a situação, não é ele o beneficiado, mas ele está beneficiando aquele outro, transformar aquela ajuda, aquela esmola em serviço, para que o outro se sinta bem, não se sinta humilhado, nem inferiorizado. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, engenhosa, no dissimular o sacrifício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, além, ter o cuidado para que o irmão, aquele que está passando por dificuldade, não se sinta melindrado, não se sinta humilhado, Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que coloca o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, vai se sentir humilhado, vai se sentir diminuído. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, fazer em segredo, fazer de uma forma branda, de uma forma com que o outro não se sinta melindrado nem humilhado, mas que ele se sinta bem, colocando-se como um igual para aquele irmão. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona, e observam-se
Calma aí, gente, só um minutinho. Observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Então, né, nessas grandes calamidades, nesses grandes, como as grandes catástrofes, como esse tsunami, como esses grandes desastres que ocorrem na natureza, né, chocam a opinião pública, né, tocando fundo na consciência das pessoas. Pois a mídia, né, ela faz questão de estar sempre falando sobre esse assunto, né, e mobilizando, né, as pessoas para que possam estar ajudando nesses momentos de grandes desastres, né? As pessoas se associam no trabalho voluntário, coletam e fornecem donativos dos mais variados e se envolvem, né, como podem, no esforço de ajudar as vítimas e reconstruir o que foi declinado. E nós vimos também, né, através da lei de destruição que nós encontramos no livro dos Espíritos, que essas grandes calamidades, né, são propícias, são necessárias para o avanço mais rápido da humanidade, né? Ele nos diz na questão 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores, que muitas das vezes nós pensamos, por que essas grandes calamidades? Por que Deus permite isso? Para fazer a humanidade avançar mais depressa. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer avançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, essas grandes calamidades fazem com que a sociedade avance mais rapidamente. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem, né, ele quer nos dizer desses infortúnios, como infortúnio ocultos, aqueles sofrimentos que estão muitas vezes ao nosso lado, dos nossos irmãos, e que muitas vezes não observamos, né, que ele está passando por aquelas dificuldades, né? Esses infortúnios, eles devem ser procurados, né, pelos cristãos, não esperando tornar-se tragédias públicas, um auxílio discreto que leve a alegria, a esperança e não a humilhação, a vergonha de sentir-se incapaz de resolver seus problemas. Muitas das vezes as pessoas estão ao nosso lado, passando por dificuldades e não nos falam nada, porque não querem incomodar, né, não querem constranger. Então, ele nos diz que a gente tem que estar, né, vigilantes, né, para que a gente possa estar sempre olhando para os nossos irmãos, para ver em que nós podemos auxiliar, em que nós podemos servir. Né? A nossa ajuda não precisa ser só uma ajuda material. Nós podemos estar ajudando através da palavra, através de estarmos juntos, atravessando aqueles momentos difíceis, ele saber que não está só, né, que ele está, né, acompanhado. Então, são esses infortúnios ocultos que ele está nos falando. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência, né? Aí Kardec vai nos dar um exemplo, né, de uma senhora, né, vai nos descrever as ações de uma senhora rica, né, que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que vai em roupas simples, para não ferir a pobreza alheia, em companhia da filha adolescente, entregar roupas e alimentos necessários para que uma família que passa por dificuldades, o pai se encontra hospitalizado e a mãe não tem condições, né, de trabalhar porque tem filhos menores, então ela vai até o encontro dessa família para que ela possa estar auxiliando, né? Aí ele nos fala, por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Então, ela não vai, né? Ela tem uma outra posição social, mas ela vai de uma forma simples, para não constranger, para não estar ferindo aquelas pessoas.
Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda, né? Para que a filha aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu, né? Se eu passar as mãos, né, as suas mãos, alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, né, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Então, né, ela ensina a filha a verdadeira beneficência, né, que a menina possa auxiliar com algo seu, né, por si mesmo, realizado por ela, né, não que passe das suas mãos para que a filha possa estar ajudando. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti, né? É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática da virtude que o Cristo ensinou. Então, ele está ensinando, né, assim como nos ensina que devemos estar praticando a caridade, né, dando aquilo que de nós temos, né, nem sempre haveres materiais, mas que possamos estar dando o nosso tempo, os nossos talentos, aquilo que temos de que possamos colocar em ação em benefício de outros que estão necessitados naquele momento. Aí ele também nos fala, é espírita, ela que importa, né? Isso não tem nenhuma importância. O importante é estarmos praticando a caridade. Aí ela fala, a citação da presença da filha nas visitas ressalta a importância dela conhecer uma realidade diferente da que vive, dos benefícios que podem doar os que têm mais, e como devem ser tratadas todas as pessoas, com dignidade, com respeito, não importando as diferenças sociais, financeiras, educacionais, religiosas, etc. Né? Então, ele nos diz, aí, né, mais adiante, nós vemos que quando ela está em casa, uma de suas assistidas chega, né, e a encontra, né, e a reconhece. E ela pede silêncio para que a outra, né, aqui, em casa a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além das de Deus e da sua consciência. Então, ela deseja a recompensa de Deus, a aprovação, né, de Deus e da sua consciência, porque ela, como cristã, como seguidora, né, das leis divinas, ela sabe, né, quer praticar a caridade. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a cada uma de suas protegidas, a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Né? Falava assim Jesus, que se não precisa estar, né, espalhando aquilo que a gente, né, que se faz em prol do outro. Então, auxiliar os outros pelo prazer de fazer o bem, de forma natural, espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio, né? Seguir o ensino de Jesus, que manda fazer o bem sem ostentação. Esse é um dos exemplos, né? Agora vamos ver o óbolo da viúva. Estando Jesus... Primeiro vamos ver o que é óbolo. Eu procurei no dicionário o que é óbolo. O óbolo era uma pequena moeda usada na antiguidade, que tinha um valor insignificante, né, correspondendo a um cesto de dracma. Quer dizer, é um donativo de pequeno valor, um valor bem reduzido. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, o gasofilácio era o lugar, né, onde se recolhia as oferendas, onde
né, as pessoas iam lá colocar as suas oferendas. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, né, ela julgou, né, que ela teve um interesse maior de servir, né, de estar colaborando, né, aos olhos da percepção humana, os nossos olhos, né, a viúva deu a menor quantia. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, ele percebeu os motivos íntimos, né, que impeliam os ofertantes na doação. Né, vaidade de alguns, né, de estar doando uma grande quantidade, agradar a Deus para obter favores em outros, né, agradar aos sacerdotes, né, e por aí vai, né. Ele percebeu o sacrifício da viúva, né, privando-se do necessário do seu sustento do dia, numa manifestação de sinceridade da sua fé, no ato de santidade, de suprema renúncia. Ele considerou, pois, no seu julgamento, o valor moral e não o valor material da oferta, né? Ele não julgou pelo testemunho dos sentidos, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que expressavam. A sinceridade na fé, que ela denotava, né? A vontade de contribuir com o que julgava seu dever, desprendimento, esquecimento das suas necessidades, né, no momento, renúncia, né, um grande desejo, né, de estar colaborando, né, de estar praticando a caridade. No item 6, ele nos diz: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Muitas pessoas falam, né? Eu não posso doar, eu não posso estar colaborando porque eu não tenho. Se eu tivesse, né, mais dinheiro, eu gostaria de ganhar na loteria esportiva, eu gostaria de ganhar uma herança, eu gostaria de ter um ganho extra para poder estar colaborando. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, quer dizer, será que todos realmente agiriam dessa maneira se tivessem condições? Ou, né, se usufruiria disso que eles teriam recebido e doaria apenas o seu supérfluo? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Então, ele nos diz, será que essa vontade é realmente uma vontade sincera, né, de estarmos realmente, né, desejando receber essa herança, né, ganhar alguma coisa para estar ajudando o outro, ou é para nos satisfazer as nossas necessidades ou os nossos supérfluos e estarmos doando apenas, né, o que nos resta? Essa segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles o prescrutassem, anula o mérito do intento, né? Visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si, como foi o caso ali da viúva, né? Ela pensa nos outros antes de pensar em si. E ele nos diz aqui que é a verdadeira caridade.
O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, não é necessário que seja, se não temos condições de estarmos doando, né, bens, haveres financeiros, que a gente possa estar doando do nosso tempo, que a gente possa estar doando dos nossos talentos, que a gente possa estar doando da nossa palavra. Existem 1000 maneiras de doar, né? E ele diz aqui, haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor, que seria, né, nos sacrificarmos o nosso orgulho, né, o sacrificarmos, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e estar dando aquilo que nós temos de nós mesmos, né? Aí ele fala, infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de sonhos, de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanja, quer dizer, são oportunidades, né? Ocasiões aleatórias de recebimento de inesperadas heranças, etc., de diversos, né, coisas diversas para estarem, né, conseguindo, né? Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os incundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunique com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Então, ele nos diz que muitas das vezes, né, achamos que os espíritos que estão junto de nós, né, que estão ao nosso lado, o nosso, né, o mentor, os nossos espíritos, né, os nossos benfeitores, estão para nos ajudar nessas questões. E não é isso, né? Como ele nos fala aqui nos livros dos médiuns, nos esclarece. Os espíritos, né, os bons espíritos, eles vão estar, né, nos intuindo para que nós possamos nos desenvolver. Mas isso vai depender de cada um de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho, de estarmos colocando em ação bens que foram saindo de nós, e não contar que eles vão nos dar tudo de mãos beijadas. Não é essa a função dos espíritos. Então, na questão 294, ele pergunta, né? Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Aí ele fala, a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Então, através do trabalho, né, que nós temos até, né, além do trabalho, só através do trabalho que o homem vai se desenvolver, intelectualmente, posteriormente, moralmente também. Então, isso cada um tem que fazer por si, ninguém pode fazer um pelo outro, nem os espíritos podem fazer por nós, né? Nós temos que nos esforçarmos, nós temos que estar, né, colocando em ação, né, o esforço, o desejo de aprender, o esforço para empreender, nos instruirmos, né? Que mérito teria ele se lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quantas ideias estão maduras para receber. Então, tudo tem a seu tempo, né? Deus tem um momento certo para tudo acontecer, para que as descobertas, né, cheguem até ao mundo material, né? Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem, tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra neste mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Então, o homem, para
né, progredir, para evoluir, ele tem que trabalhar, né? Ele tem que ter o esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Né? Deus nem nos daria inteligência. Seria como um estudante cujos deveres um outro faz. Na 294b, ele pergunta também: o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Aí agora mudou, não são guiados, eles são assistidos. Aí ele fala: isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhes inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias precisam é que ele as elabora e põe em execução. Então, ele tem que ter instrução, ele tem, né, que ter o esforço próprio, né? Ele vai ser intuído, mas ele que vai executar, né? Vai elaborar e colocar em execução, no momento em que Deus achar propício. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão um depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não correspondem aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações, né? Então, ao pedir isso, né, quem poderia se aproximar eram espíritos mistificadores e não espíritos evoluídos, né? E nota, ele diz: o conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas, que no princípio toda a gente imaginava poder fazer parte por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar nos mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas, que valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. E aqui também ele vai nos falar, na 295, sobre os tesouros ocultos, né? Sobre, será que, né, podem os espíritos fazer que se descubram tesouros, né? Que auxiliar o homem a descobrir esses tesouros? Aí ele responde: os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los no lugar quando se acham em lugar oposto. Então, eles ficam brincando, né? Ele diz que está num lugar, está no outro, quando, né? Porque os espíritos superiores mesmo não vão se ocupar com esse tipo de atividade, com essas coisas. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esses os achará naturalmente, de outra forma não. Então, se, né, Deus acha que nós, né, que aquele vai precisar, né, que vai ter algum tesouro oculto, ele mesmo vai indicar, né, não vai ser, isso vai acontecer de uma forma natural. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vive de que alguém os venha arrebatar constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Né? Nós podemos ver muito isso, às vezes, né, nas reuniões mediúnicas, em que os espíritos ficam ali apegados às coisas materiais, né? Também aos espíritos da terra, incumbidos de dirigirem as transformações interiores.
dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Essa nota é muito interessante, eu vou ler porque eu achei assim. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Então, se achar que é necessária aquela comunicação, o próprio espírito vai, né, se comunicar, sem necessário, né, ter médiuns. Aí ele nos dá um exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido depois de 30 anos de vida conjugal e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso pelos enteados, com os quais desempenhar o papel de mãe. Chegara ao cúmulo de o seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou, né, a secretária que ainda estava selada com os selos judiciais e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te usufruto dessa casa e uma renda. Então, nesse caso, a gente vê que quando há necessidade, né, o próprio espírito se comunica, né, vem atender aquela necessidade. Então, terminando esse tópico, nos diz: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, ele nos diz que mesmo que tenhamos, né, a vontade de doarmos mais, mas não temos, né, a possibilidade, que a gente doe aquilo que a gente pode, né, porque mais vale, né, como ele nos diz, dar, né, aquilo que até às vezes nos é necessário, do que ficarmos, né, esperando esses, como vamos dizer, esses tesouros, né, essas oportunidades, né, para a gente nos contentarmos com aquilo que nós temos condições de doar, né. Ele aqui. Ele diz: ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, né, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Então, para darmos aquilo, né, que temos condições de doar, né, que não seja um bem material, mas que possamos doar o nosso tempo, o nosso talento, né? Ele nos diz: também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. E vou terminar esse último item e vou deixar para a próxima reunião as instruções dos espíritos. Esse último vem nos falar sobre convidar os pobres, né, e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso
será retribuído na ressurreição de Jesus, dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer no pão, no reino de Deus. Então, quando a gente olha, né, essa passagem, a gente acha meio estranho, né? Como que a gente vai convidar, né? Aí ele nos explica. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, né, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava serviços de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O ângulo, né, do seu pensamento, se revela nesta proposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Então, né, não devemos esperar convidar para que possamos ter, né, esperar uma retribuição, mas pelo prazer, né? Ele diz, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse, convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Os festins aqui não significam repastos, né? Mas a participação na abundância de que desfrutamos, né? Então, Jesus quis dizer, pregar o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem, não é verdade? Ele ensina que o verdadeiro ato de bem, né, a outros é sempre realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens, né? Quantos não convidam, né, aqueles que vão lhe trazer benefícios de alguma forma, que possam, né, de repente, favorecê-lo no trabalho, que possam estar lhe prestando alguma ajuda de alguma forma, né? E ele diz que não, que nós devemos estar, né, com aqueles, né, sem esperar retribuição, estar, né, junto das pessoas sem pensar, né, no que elas podem nos trazer, né, em troca. Não é uma troca. Aí ele também nos diz, todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quanto não convidam para suas mesas apenas o que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los, né? Como eu falei anteriormente, que vai trazer alguma coisa em troca, que vai convidá-lo, ou que pode lhe prestar algum tipo de serviço, né? De estar de uma forma interesseira, né, gente? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Quem não os conta entre os seus? E aí, nós também, né, temos que lembrar, né, que a caridade deve começar na família consanguínea, né? Que nós não nos encontramos reunidos por acaso, né? Então, a nossa caridade deve estar presente, né, nos laços consanguíneos. Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhe presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação. E sabe dissimular o sacrifício por meio de uma sincera cordialidade. Então, ele diz que devemos, né, fazer o bem sempre, pelo prazer de fazê-lo, né, sem exigir ou esperar nada em troca. É agir segundo a lei de amor incondicional, né, que é a meta do desenvolvimento espiritual da humanidade na Terra, né, que é o que Jesus espera de nós, né, que possamos estar, né, evoluindo moralmente, que possamos estar olhando a cada irmão, né, a cada um como um irmão de caminhada, né, que somos todos iguais, né, precisamos um dos outros, né.
Então, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, só um minutinho. Desascimento em Coríntios, se é para essa vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se ficarmos só preocupados com a vida, né, presente, né, sem pensar no futuro, fazer o bem sem olhar quem, sempre, né, estarmos sempre fazendo bem, né, de uma forma desinteressada e a todos, né, que possamos estar auxiliando. Então, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo, né, e vou pedir agora que coloque a oração e o hino. Obrigada a todos, que possamos ter, né, aprendido mais um pouco e que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né, na nossa vida diária, sempre. Dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, único que dá vida, que me leva ao Pai Criador e me lava com puro amor, me liberta com a verdade capaz de encher meu espírito de paz. Dá-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, único que dá vida, que tirou a cegueira do olhar. Em sua vida me fez despertar, preenchendo meu ser com tua luz. Meu pão vivo é o meu mestre Jesus, dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, é Jesus que dá vida, dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, é Jesus que dá vida. E assim, querido amigo Jesus, é tão bom chamar o Senhor de irmão, de amigo. Nos sentimos mais próximos de Ti. O irmão que nos trouxe e nos deixou o melhor de si, que confia em cada um de nós. Sabemos que o nosso planeta Terra está em transformação, assim como nós também estamos e sempre estivemos. E nessa encarnação, com certeza, será de muito aprendizado. Temos sede de melhoria íntima, de procurar cada vez mais fazer o certo, mas temos consciência que ainda existem muitos pontos a serem corrigidos, que ainda muito de nós teremos que nos encontrar e aprendermos que nenhum sentimento que não seja o amor verdadeiro vale a pena ser compartilhado. Que possamos aprender a perdoar o nosso próximo e também perdoar a nós mesmos. Que possamos ser obedientes, receber com calma a tribulação e não nos angustiarmos e desesperarmos, não nos sentirmos abandonados ou destruídos, porque o nosso Jesus nos conhece melhor do que a nós mesmos e não permitirá que permaneçamos no fogo de uma luta terrena por mais tempo do que o que possamos ou necessitamos suportar. Queremos agradecer-te, Jesus, pela oportunidade da noite de hoje, de elevarmos o nosso pensamento até a Ti e a toda a espiritualidade,
e aproveitar e agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Que possamos continuar, Senhor, nesse objetivo de seguir em frente, procurando fazer as coisas certas, Senhor, de colocar em prática tudo que temos aprendido. Que a Tua paz, as Tuas mãos estendidas, Senhor, possa alcançar todos os lares, possa adentrar todo o recinto, Jesus, e clarear, Senhor, todas as residências, para que todos os moradores possam receber, Senhor, a Tua luz divina. Que assim seja, Senhor.